Algumas passagens já estiveram na Bíblia, mas sumiram. E não foi por engano. Foram cortadas, escondidas, silenciadas por séculos. Se você sente que sempre teve perguntas que ninguém respondia, se já te disseram que era melhor não saber demais, então, esse vídeo é para você. Se inscreve agora e vem descobrir o que foi proibido. E por quê? Comenta. Qual parte mais te chocou? Olá, pessoal. Hoje à noite nós vamos explorar um lado da Bíblia que quase ninguém tem coragem de mencionar. Um lado cheio de mistérios, textos esquecidos e histórias proibidas e capítulos inteiros que um dia estiveram lá e depois simplesmente desapareceram. Imagine abrir uma Bíblia antiga empoeirada de séculos atrás e encontrar nela livros que você nunca ouviu falar, nomes que não são lidos nas igrejas de hoje e segredos tão profundos que parecem ter sido enterrados de propósito. Sim, você vai entender por que certos textos foram removidos, como isso aconteceu e o que eles revelavam sobre os primeiros dias da fé. E não estamos falando apenas de detalhes técnicos ou erros de tradução. Estamos falando de livros inteiros, como o livro de Enoque, Jubileus, a Sabedoria de Salomão e até evangelhos considerados heréticos, como o de Tomé. Muitos desses textos estavam nas Bíblias de comunidades antigas e foram citados por grandes nomes do cristianismo primitivo. Alguns, inclusive, revelavam visões do céu e do inferno que fariam Dante parecer moderado. Outros falavam de anjos, caídos, guerras cósmicas e até de uma figura feminina divina que foi apagada da narrativa oficial. Imagine só, você caminha por uma caverna escura, com apenas uma tocha em mãos. O vento sussurra entre as rochas e de repente ali, esculpido nas paredes em letras esquecidas, está o nome de um livro proibido. É esse o tipo de clima que vamos recriar hoje, com calma, com detalhes, com histórias que foram ocultadas por séculos e que você vai descobrir aqui como se estivesse lendo pela primeira vez um segredo ancestral. Você já ouviu falar dessa história? Se esse tipo de reflexão te ajuda a dormir, a pensar e a sentir, considera se inscrever. É de graça e me ajuda a continuar esse trabalho toda semana, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. Escreve aí nos comentários também. A cidade e a hora que você está ouvindo isso, gosto de imaginar cada pessoa desse canal relaxando em um canto diferente do mundo, unidos pela curiosidade e pela busca por algo mais profundo. Diminua as luzes, coloque o ventilador para aquele som suave ao fundo. Respire fundo e venha comigo. Vamos juntos iniciar a nossa jornada desta noite. Era uma vez uma Bíblia que não era igual à que você tem em casa. Muito antes da versão oficial que conhecemos hoje, existiam dezenas, talvez centenas, de escritos circulando entre comunidades antigas. Alguns cheios de poesia, outros assustadoramente simbólicos, outros ainda com revelações que pareciam contrariar o que viria a ser estabelecido como correto. Entre esses textos estava o livro de Enoque, considerado sagrado por muitos dos primeiros cristãos e judeus. O livro de Enoque descreve com riqueza de detalhes a queda dos vigilantes, anjos enviados à terra que se apaixonaram por mulheres humanas e geraram os nefilins, gigantes com poderes sobre-humanos. A narrativa é tão vívida que parece um épico de fantasia. Mas mais que isso, esse livro sugere que a origem do mal veio de uma rebelião espiritual muito mais complexa do que a simples história de Adão e Eva. Talvez por isso tenha sido retirado. Era perigoso demais, misterioso demais. Pense, se as pessoas soubessem que o mal entrou no mundo não por causa de uma fruta proibida, mas por uma guerra celestial envolvendo entidades que cruzaram a fronteira entre o céu e a terra, como isso mudaria a fé das pessoas? O livro de Enoque desapareceu aos poucos da tradição ocidental, mas continua sendo considerado canônico pela Igreja Ortodoxa Etíope. É como se houvesse dois cristianismos paralelos, um visível e outro oculto, cada qual contando uma versão diferente da criação. Outro texto esquecido é o Evangelho de Tomé, um dos chamados Evangelhos Gnósticos. Nele, Jesus não é
mostrado realizando milagres ou curando pessoas, mas ensinando verdades secretas diretamente àqueles que conseguem compreender. O reino está dentro de você e fora de você, diz uma das passagens. Nada de estruturas externas, templos, de pedra ou rituais elaborados. Apenas o mergulho interior e o autoconhecimento como caminho para a divindade. Esse tipo de mensagem era profundamente subversiva. Imagine uma religião baseada não em obediência institucional, mas em uma revolução espiritual silenciosa. Era perigoso demais para os líderes religiosos da época. E assim, esse evangelho, como tantos outros, foi enterrado sob o peso da ortodoxia. Curiosamente, quando os manuscritos do Mar Morto foram encontrados em Qumran em 1947, muitos desses livros perdidos reapareceram. Estavam lá, preservados por 2000 anos em cavernas que pareciam ter sido seladas pelo próprio tempo. Era como se o passado tivesse deixado mensagens secretas, esperando que estivéssemos prontos para lê-las. Se você achou que hoje o mundo é difícil, curta e compartilhe para mostrar que nem sempre a vida foi assim. E siga o canal para descobrir mais verdades que a história esconde. Os manuscritos de Qumran trouxeram à luz muito mais do que simples cópias dos livros já conhecidos. Eles revelaram um universo paralelo dentro da própria fé. Um mundo onde sacerdotes lutavam contra magos. Onde o Messias podia ser dois, ao invés de um. E onde a linhagem espiritual era tão importante quanto a material. Entre os textos redescobertos estava o Livro dos Jubileus, também conhecido como o Pequeno Gênesis. O Livro dos Jubileus reconta o Gênesis e o Êxodo, mas com detalhes e cronologias diferentes. Ele afirma, por exemplo, que as festas judaicas já eram celebradas pelos patriarcas, muito antes da lei ser entregue a Moisés. Mais ainda, ele descreve calendários alternativos, punições detalhadas e uma cosmologia que desafia o que foi padronizado depois. E o mais intrigante, ele também reafirma o papel dos anjos caídos e da corrupção espiritual como eventos centrais na história da humanidade. Como se tudo estivesse sendo guiado por forças maiores e ocultas desde o início. Há uma sensação estranha quando se lê esse tipo de texto. Como se você estivesse invadindo uma sala trancada por milênios. E lá dentro, encontra versões alternativas da criação do mundo, genealogias ocultas e até explicações sobre os mistérios do tempo e das dimensões. É desconfortável e fascinante. Porque se essas versões foram escondidas, a pergunta que fica é: por quê? Outro livro que desperta esse mesmo tipo de inquietação é a Sabedoria de Salomão. Não confunda com Provérbios ou Eclesiastes. Aqui estamos falando de um texto onde o rei Salomão é retratado como um mestre místico, quase um mago sagrado. Ele fala sobre a imortalidade da alma, sobre espíritos errantes e sobre o julgamento dos justos e ímpios numa linguagem mais filosófica do que teológica. Talvez seja esse o motivo pelo qual foi deixado de fora por tantas tradições cristãs ocidentais. Era sábio demais, ousado demais. O texto sugere que a verdadeira sabedoria não está em cumprir mandamentos exteriores, mas em entender os mistérios de Deus e como ele chama. Uma sabedoria que atravessa o tempo, que está presente em toda a criação e que se manifesta silenciosamente na vida daqueles que a buscam. Salomão, nesse livro, não é apenas rei, mas quase um iniciado em um caminho oculto. Não é difícil imaginar por que esse livro acabou excluído do cânon ocidental. Mas e se eu te dissesse que alguns desses textos sagrados ainda aparecem em certas Bíblias? É isso mesmo. A versão católica da Bíblia contém livros que a versão protestante não aceita e vice-versa. Isso mostra que a Bíblia nunca foi um único livro fixo, mas uma coletânea em constante transformação, guiada por decisões humanas, concílios, disputas políticas e até guerras. Durante o Concílio de Nicéia, por exemplo, houve decisões que definiram quais evangelhos seriam considerados verdadeiros, mas nem todos os bispos concordavam.
Muitos evangelhos foram rotulados como heréticos apenas por trazerem visões diferentes sobre Jesus, como o Evangelho de Maria Madalena, que mostrava uma mulher entre os apóstolos e com conhecimento profundo das palavras de Cristo. Um escândalo para a época. Um risco para a estrutura de poder. E você começa a perceber que a história da Bíblia é também a história do que foi silenciado. Cada livro excluído é uma escolha. Cada trecho omitido é um rastro de algo maior. Não é apenas uma questão de doutrina. É uma disputa pela narrativa. Quem tem o direito de contar a história? E, mais importante, quem tem o poder de apagar outras versões dela? Mesmo hoje, muitos desses livros são vistos com desconfiança. Estão disponíveis em apêndices, edições alternativas ou escondidos, sob rótulos como apócrifos e pseudepígrafos. Mas para os antigos, aqueles que viviam em cavernas, desertos e comunidades secretas, eles eram a revelação completa. Para eles, esses textos não eram proibidos. Eram necessários, essenciais. Se você quer saber o que era realmente viver na antiguidade, curte, comenta e compartilha, porque essa história precisa ser contada, e você merece conhecer a verdade por trás do passado sombrio. Você já ouviu falar do livro de Enoque? Ele já foi leitura sagrada para muitos grupos antigos, citado inclusive no Novo Testamento, no livro de Judas. E ainda assim, com o passar dos séculos, foi riscado da Bíblia Ocidental. Por quê? Porque Enoque vai fundo demais. Ele descreve anjos caindo do céu, ensinando magia, metalurgia, astrologia e se deitando com mulheres humanas. Não é apenas simbólico, é gráfico, desconfortavelmente detalhado. Segundo o texto, foram esses anjos, chamados de vigilantes, que ensinaram aos humanos artes proibidas, como encantar, como criar armas, como seduzir com joias. O mundo inteiro, segundo Enoque, foi corrompido por essas instruções. E é aí que entra a parte mais estranha. Deus, enfurecido, ordena o aprisionamento eterno desses seres e envia o dilúvio como uma purificação total. Tudo isso antes mesmo de Noé saber o que estava acontecendo. Imagine o impacto disso. A Bíblia tradicional fala de um dilúvio como castigo para a maldade humana. Mas Enoque conta que essa maldade veio de cima, literalmente, dos céus. A queda dos anjos foi a queda da humanidade. Essa perspectiva muda tudo. A culpa não era apenas nossa, era o resultado de algo muito mais profundo, misterioso e talvez proibido de ser compreendido. Ao ler esse texto, você se sente dentro de um livro que nunca te deixaram abrir. Enoque caminha com os anjos. Ele vê os lugares de punição, de glória, as dimensões celestes, e descreve tudo com a calma de quem não teme o divino. É um tipo de sabedoria silenciosa. Como se você estivesse lendo algo que, de alguma forma, ainda vive escondido nos véus da realidade. Em um de seus capítulos, Enoque contempla um lugar onde as almas dos mortos esperam julgamento. Um vale silencioso, envolto em trevas suaves. Ele descreve esse local com tamanha nitidez que parece que você pode ouvi-lo. Um vento lento, um cheiro, de pedra molhada, ecos abafados no escuro. Não há pressa lá, apenas espera. Espera eterna. Essa cosmologia assusta porque aproxima o sagrado do terreno. Anjos que sangram. Humanos que aprendem feitiçaria com criaturas celestes. E o castigo divino como resposta direta. Enoque, nesse contexto, é perigoso. Não porque mente, mas porque diz demais. Ele revela o que deveria permanecer velado. Por isso talvez ele foi removido. Não porque fosse pouco importante, mas porque era importante demais. Demais para uma estrutura que precisava de clareza, ordem, limites. Enoque era caos, era misticismo puro. Era um espelho escuro do céu, refletindo o que a religião institucional preferiu esquecer. E o mais inquietante, algumas igrejas orientais, como a etíope, ainda usam o livro de Enoque como escritura sagrada. Eles nunca o abandonaram. Nunca deixaram de ler sobre os anjos caídos, sobre os gigantes nascidos da união proibida,
sobre os céus divididos, em camadas e portais. Lá, Enoque nunca foi proibido. Lá, ele nunca foi silenciado. Isso nos mostra que a ideia de uma Bíblia fechada é apenas uma construção. Há comunidades inteiras que preservam livros considerados proibidos por outras. Cada exclusão foi uma escolha política, teológica, às vezes até estratégica. E toda escolha tem um custo. O custo de tudo aquilo que foi deixado para trás. Se você achou que já conhecia a história da Bíblia, curta e compartilhe para mostrar que há sempre mais camadas por trás do que nos contaram. E siga o canal para descobrir os segredos que o tempo tentou enterrar. Agora feche os olhos por um segundo e imagine um livro que mostra conversas privadas entre Jesus e os seus discípulos, mas que não está nos evangelhos. Um livro onde Maria Madalena é quem mais compreende as palavras de Cristo. Um evangelho, onde o silêncio importa mais do que o barulho das multidões. Você está prestes a conhecer o Evangelho de Maria, outro texto considerado perigoso demais para permanecer. O Evangelho de Maria Madalena não começa com o nascimento de Jesus, nem com milagres. Ele começa após a morte. Os discípulos estão confusos, assustados. E é Maria quem se levanta e acalma o grupo. Ela diz que viu o Mestre em visão. E mais, ela começa a revelar ensinamentos secretos, passados diretamente a ela. Soa como heresia? Para muitos antigos era simplesmente sabedoria esquecida. No texto, Pedro questiona Maria. Ele se irrita com a ideia de que Jesus confiou a ela revelações especiais. Ele diz algo como: será que ele falou com uma mulher e nos deixou de lado? A tensão cresce. Mas Levi, outro discípulo, defende Maria. Ele diz que Jesus a conhecia bem e que talvez ela tenha entendido o que os outros ainda estavam tentando alcançar. Por que esse texto foi excluído? Talvez porque desestabiliza a ordem. Coloca uma mulher como depositária de verdades místicas. Sugere que o que está nos evangelhos não é tudo. E pior, que o verdadeiro ensinamento de Jesus era interior, espiritual, quase esotérico, e que só poderia ser compreendido por quem estivesse disposto a silenciar, a meditar, a ir além da letra. Maria descreve visões sobre a alma atravessando diferentes camadas de realidade após a morte, enfrentando obstáculos, paixões e finalmente libertando-se. É um mapa da jornada espiritual. Uma jornada interna não baseada em dogmas ou hierarquias. Isso assustava. E talvez ainda assuste. Imagine como seria o cristianismo se esse texto tivesse sido incluído. Teríamos uma perspectiva mais meditativa, mais feminina, mais voltada ao invisível. Teríamos Maria como figura central, não como coadjuvante. Teríamos silêncio onde houve gritos, introspecção onde houve cruzadas. Mas o Evangelho de Maria foi encontrado em fragmentos. Faltam páginas. Alguns trechos estão rasgados e outros completamente perdidos. Isso cria um efeito curioso. O texto nos sussurra em vez de gritar. Ele nos convida a completar o que falta, a imaginar, a mergulhar. Talvez esse seja o verdadeiro motivo pelo qual ele ainda nos fascina. Porque o que foi perdido nos instiga mais do que o que foi preservado. É como um eco vindo de dentro de uma caverna. Você sabe que há algo lá, mas precisa caminhar na escuridão para entender. E nesse caminho, você começa a perceber que o que foi deixado de fora talvez carregasse chaves para perguntas que ninguém ousava fazer. E veja, não estamos falando de mitologia ou fábulas. Estamos falando de textos reais, encontrados em manuscritos antigos, em cavernas, em bibliotecas esquecidas. Estamos falando de palavras que atravessaram séculos escondidas, resistindo ao tempo e ao fogo. Se você está começando a perceber que há muito mais por trás da história oficial, curta esse vídeo, comenta o que mais te surpreendeu até agora e compartilha com alguém que merece conhecer a outra face da verdade sagrada. Agora imagine-se em uma caverna silenciosa, cercada por rochas antigas e o cheiro do tempo fossilizado. Seus pés tocam o chão frio, e à sua frente, envolto por uma camada fina de poeira, há um jarro de barro selado. Dentro dele, um pergaminho.
Um texto escondido por séculos. Não por acidente, mas por escolha. Essa não é uma fábula. É exatamente assim que foi encontrado o livro de Enoque. Talvez você já tenha ouvido falar de Enoque. Ele é aquele personagem bíblico enigmático, mencionado brevemente em Gênesis. Andou Enoque com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o levou. E só isso. Uma linha. E então silêncio. Mas em livros antigos fora do cânon bíblico ele fala. E o que ele diz é absolutamente fascinante e perturbador. No livro de Enoque você não encontra apenas orações ou genealogias. Você encontra anjos rebeldes. Você encontra gigantes caminhando sobre a terra. Você encontra o céu dividido em camadas, descrito com detalhes surreais. É um mergulho cósmico numa teologia que mistura misticismo com uma espécie de ficção científica da antiguidade. Segundo o texto, anjos chamados vigilantes desceram à terra e se apaixonaram pelas filhas dos homens. Eles violaram as leis celestes, tomaram esposas humanas e geraram uma raça de gigantes, os Nefilins. Esses seres não apenas cresceram em estatura, mas também em corrupção. Ensinaram os humanos a fazer armas, maquiagem, magia, feitiçaria. O mundo ficou sombrio. A narrativa continua. Deus envia arcanjos, Rafael, Gabriel, Uriel, para conter o caos. Há batalhas nos céus, prisões de anjos em abismos de trevas e uma promessa de julgamento final. Enoque é levado em espírito para presenciar tudo isso. Ele caminha entre os céus. Ele vê os segredos do universo. Ele escuta vozes que nenhum outro mortal escutou. E por que esse livro foi retirado? É simples. Ele desafia tudo. Ele amplia demais o cosmos bíblico. Ele introduz elementos que não cabem em uma narrativa linear e controlada. Ele sugere que a história da humanidade foi marcada por interferências celestiais e que o mal tem origens mais complexas do que apenas a desobediência de um casal no Éden. Mas há algo mais. O livro de Enoque era respeitado pelos primeiros cristãos. De fato, o próprio livro de Judas no Novo Testamento cita diretamente Enoque. Mas quando os concílios se reuniram para formar o que hoje chamamos de Bíblia, Enoque foi deixado de fora. Era considerado perigoso, imaginativo demais, ou verdadeiro demais. E durante séculos pensou-se que esse livro havia desaparecido por completo. Um texto fantasma. Mas em 1773, um explorador escocês chamado James Bruce trouxe 3 cópias do livro de Enoque da Etiópia, onde ele havia sido preservado secretamente pela Igreja Ortodoxa Etíope. Imagine o impacto. Algo que o mundo ocidental havia esquecido ressurgia intacto, como uma voz que nunca se calou, apenas cochichava do outro lado do mar. E aqui está algo ainda mais curioso. Alguns estudiosos acreditam que o livro de Enoque influenciou diretamente conceitos presentes no Apocalipse de João. A ideia de julgamento, de livros celestiais, de condenações eternas, tudo isso já estava lá, no antigo Enoque. Mas ao invés de usar trombetas, ele usa visões, anjos mensageiros e dimensões espirituais. Há algo perturbador e, ao mesmo tempo, poeticamente belo nesse texto. Ele mostra que, para os antigos, céu e terra não eram mundos separados, eles se tocavam, se cruzavam. Enoque andava entre eles. Ele não era um herói de espada, era um observador, um escriba celestial, um homem que viu demais. Talvez, se o livro de Enoque estivesse incluído na Bíblia, nossa visão do mundo seria bem diferente hoje. Teríamos uma consciência maior dos mistérios. Aceitaríamos melhor que há coisas que fogem à lógica. Veríamos a queda como uma consequência de algo mais amplo do que uma simples maçã e uma serpente falante. E é curioso pensar, o que mais foi deixado de fora? Que outros textos como esse jazem escondidos, esperando o momento certo para reaparecer? Quantas vozes foram silenciadas por não se encaixarem nas molduras da ortodoxia? Se essa ideia te inquieta, se ela te fascina tanto quanto fascina a mim, então curte o vídeo agora. Compartilha com alguém que também merece descobrir o que nos foi escondido
E comenta aqui embaixo. O que mais você acha que está faltando na história que te contaram? Agora feche os olhos por um instante e imagine uma biblioteca escondida sob as areias do deserto. Não uma biblioteca de mármore, mas uma caverna, escura, abafada, silenciosa. Em cada canto, pergaminhos enrolados com cuidado, armazenados por mãos que sabiam que aquele conteúdo poderia ser apagado da história. Foi exatamente isso que aconteceu em Qumran, às margens do Mar Morto. Em 1947, um pastor beduíno arremessou uma pedra dentro de uma caverna e ouviu um som inesperado, o de cerâmica se partindo. Aquilo não era apenas uma urna, era um baú do tempo. Dentro dela estavam os primeiros fragmentos dos manuscritos do Mar Morto, uma das descobertas mais explosivas da história bíblica. E entre eles estavam livros que já foram considerados sagrados, mas que depois desapareceram das Bíblias oficiais. Um desses textos, por exemplo, é o livro dos Jubileus. Ele reconta o Gênesis, mas com detalhes a mais. Muitos detalhes. Explica, por exemplo, que os anjos ensinaram o calendário aos homens. Fala sobre um tempo cósmico em que tudo era medido em blocos de 49 anos, os chamados Jubileus. Tudo se organizava segundo um plano celestial. Nada era aleatório. Esse livro afirma que Moisés não apenas recebeu os 10 mandamentos, mas também um conhecimento secreto, um tipo de mapa espiritual da história da humanidade. E diz ainda que os patriarcas bíblicos, como Abraão e Jacó, receberam revelações diretamente de seres celestiais em visões que duravam dias. É como se houvesse uma Bíblia dentro da Bíblia, com camadas mais profundas, mais simbólicas, mais carregadas de mistério. Outro texto fascinante que emergiu de Qumran é o chamado Testamento dos 12 Patriarcas. Aqui, os filhos de Jacó, antes de morrerem, fazem longos discursos, revelando segredos do passado e visões sobre o futuro. Eles falam de traições ocultas, guerras espirituais e até sobre um Messias vindouro, antes mesmo dos evangelhos existirem. Há algo quase cinematográfico nesses testamentos. Eles soam como cartas escritas às pressas, como se os autores soubessem que o tempo era curto e que a verdade precisava ser registrada antes que o silêncio vencesse. Eles falam de anjos bons e maus lutando por cada alma, de pecados hereditários, de sinais nos céus. Mas talvez o mais chocante de todos os textos seja um conhecido apenas como a Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas. Só o título já arrepia. Esse documento não narra batalhas comuns. Ele descreve uma guerra cósmica, ritualística, como se o bem e o mal estivessem presos num jogo eterno de estratégias espirituais, com exércitos angelicais, armaduras consagradas e trombetas que ecoam entre os mundos. E por que tudo isso foi escondido? Por que esses textos nunca chegaram até nós pelas mãos dos monges copistas? Porque eles mexem com o que é confortável. Eles falam de um Deus que se comunica com sonhos, com números sagrados, com guerras invisíveis. Eles apresentam um cristianismo mais antigo do que o que se tornou oficial. Um cristianismo que não era institucional, mas místico, vivo, selvagem. Vale lembrar que os manuscritos do Mar Morto não foram escritos por qualquer grupo. Eles pertenciam aos essênios, uma seita rigorosa, radical, que acreditava estar vivendo o fim dos tempos. Eles se retiraram do mundo, jejuaram, escreveram e enterraram tudo. Não porque queriam preservar histórias bonitas, mas porque sabiam que alguém, em algum futuro, ainda precisaria ouvir a verdade. E o que mais os essênios escreveram? Fragmentos de salmos que não estão na Bíblia, comentários secretos sobre Isaías, e até profecias sobre um sacerdote justo que viria ensinar os homens a andar na luz. Para alguns estudiosos, isso era uma previsão direta da chegada de Jesus. Para outros, uma referência a um Messias completamente diferente do que conhecemos. O que é inegável é que esses textos nos mostram quantas camadas a fé já teve, quantas versões, quantas vozes foram ignoradas porque eram incômodas.
Esses escritos nos lembram que a Bíblia que conhecemos hoje não caiu do céu pronta. Ela foi montada, editada, discutida e, acima de tudo, podada. E mesmo assim, mesmo podada, ela ainda carrega fagulhas desses mistérios antigos. Basta olhar com atenção. Por trás de cada versículo há uma sombra. Por trás de cada nome, uma história esquecida. E por trás de cada silêncio, uma verdade que talvez alguém quis esconder. Se essa descoberta te provoca, se essa ideia de que há mais para se conhecer te faz perder o sono, deixa seu like agora, compartilha com alguém curioso como você e comenta aqui. Qual desses textos você gostaria de ver traduzido, narrado, revelado? Imagine agora um momento em que a Bíblia ainda não estava presa a capas de couro, nem escondida em altares. Um tempo em que ela era oral, pulsante, fluida. Cada aldeia conhecia uma versão. Cada povo guardava sua própria história sagrada. E no meio dessas versões, havia textos que dançavam nas bordas. Livros que entravam e saíam da oficialidade, como se participassem de um jogo silencioso de poder. Um desses textos é conhecido como o Evangelho de Tomé. E diferente dos outros evangelhos, ele não narra milagres, não conta o nascimento ou a crucificação de Jesus. Ele faz algo ainda mais desconcertante. Traz uma coletânea de 114 ditos atribuídos a Cristo, muitos deles profundamente enigmáticos. Alguns falam do reino de Deus como algo interior. Outros falam de autoconhecimento como caminho para a vida eterna. Um dos ditos mais famosos diz: se aquilo que está dentro de ti vier à luz, isso te salvará. Se não vier, isso te destruirá. Isso não soa como o Jesus da catequese, mas sim como o de um mestre espiritual oriental, quase budista. Esse evangelho foi considerado perigoso demais, não por estar errado, mas por oferecer um caminho direto, sem a intermediação da igreja. E não é só o evangelho de Tomé que foi deixado de lado. Há também o evangelho de Maria Madalena. Sim, Maria Madalena, aquela que foi reduzida a uma ex-pecadora, aparece aqui como discípula central. Em alguns trechos, ela é a única que entende o verdadeiro ensinamento de Jesus, enquanto os outros discípulos discutem entre si. O que o texto sugere é sutil, mas explosivo. Jesus confiava a Maria ensinamentos secretos, e ela os compreendia. Quando Pedro duvida dela, ela não se curva. Ela diz: você duvida de mim? Acha que estou inventando? E ali, nas entrelinhas, nasce uma nova figura. Não a pecadora perdoada, mas a discípula gnóstica, guardiã de mistérios que escaparam da narrativa oficial. E se isso te parece chocante, espere até conhecer o Evangelho de Judas. Redescoberto no Egito e restaurado com dificuldade, esse texto apresenta Judas não como o traidor, mas como o escolhido, o único que compreendeu o plano de Jesus. É ele quem, obedecendo ao próprio Mestre, entrega-o para que tudo se cumpra. Aqui a traição vira obediência, o vilão vira confidente, e o mártir se torna estrategista. É um giro completo de perspectiva. O Evangelho termina com Judas observando a multidão, com lágrimas nos olhos, sabendo que será odiado para sempre por ter feito exatamente o que lhe foi pedido. Esses textos fazem parte do que chamamos de gnosticismo, um movimento que via o mundo material como uma prisão e a salvação como um despertar interno. Para os gnósticos, a fé não era uma doutrina, mas um mergulho para dentro. E isso, claro, era visto como uma ameaça para qualquer estrutura religiosa que desejasse controle. Com o tempo, esses evangelhos foram rotulados de heréticos. Foram caçados, queimados, esquecidos. Alguns sobreviveram escondidos em jarros, em desertos, em mosteiros que resistiram ao tempo e ao fogo. Outros foram reconstruídos a partir de fragmentos, como um quebra-cabeça deixado pelos séculos. Mas o mais impactante é perceber que esses textos não surgiram por acaso. Eles representavam correntes reais, vivas, dentro do cristianismo primitivo. Gente que via Jesus como revelador, não como redentor.
Gente que via Maria como liderança espiritual, não como adorno narrativo. Gente que lia os símbolos e sonhava acordada com outros mundos. E talvez a pergunta mais inquietante de todas seja esta: por que essas versões foram descartadas? Por que a história oficial preferiu um Jesus sofredor, apocalíptico e institucional, em vez de um Jesus filosófico provocador que dizia: o reino de Deus está dentro de vós? Talvez porque uma fé baseada em estruturas precisa de obediência, precisa de dogmas, precisa de certezas. Mas uma fé baseada em descoberta, em silêncio, em simbolismo, essa não se controla, essa só se vive. E por isso mesmo, foi escondida. Se você está sentindo que está conhecendo um outro lado da história, um lado que pulsa, que incomoda, que te convida a questionar, então curta o vídeo agora, compartilhe com quem merece ouvir isso e comente. Qual dessas versões alternativas mais te surpreendeu? Agora imagine que você está caminhando por uma biblioteca antiga, onde os livros não têm títulos nas lombadas, só símbolos, manchas do tempo e segredos guardados por séculos. Você estende a mão e toca um volume que parece respirar poeira. E ao abri-lo, não encontra histórias de santos ou profetas. Encontra nomes apagados, personagens que existiram, mas que foram silenciados, escritos riscados, ideias escondidas entre linhas. Entre esses nomes esquecidos, há um que talvez você nunca tenha ouvido: Asenate. Sim, ela aparece discretamente na Bíblia como esposa de José, o do Egito. Mas há um antigo texto chamado A Oração de Asenate, que narra sua transformação espiritual. Nesse relato, ela é uma sacerdotisa pagã que se apaixona por José e, para estar com ele, passa por uma profunda jornada de arrependimento, jejum e visão celestial. O detalhe: ela conversa com um ser angélico. Tem uma visão da vida eterna. É purificada por mel vindo do céu. Tudo isso num texto que circulava entre judeus e cristãos primitivos. Mas como muitos textos protagonizados por mulheres que ousam sonhar, pensar e falar com o divino, foi deixado de lado, arquivado em silêncio. E então há o livro das Guerras do Senhor. Sim, ele é citado na Bíblia, em Números 21, mas nunca foi incluído no cânon. Como assim? Um livro bíblico citado pela própria Bíblia, mas ausente. Ele parece ter sido uma coletânea de batalhas, canções de guerra e lendas sobre os primeiros conflitos do povo hebreu. Uma espécie de crônica perdida. E o fato de ter desaparecido levanta uma questão inquietante. O que exatamente ele narrava? Será que havia batalhas que contrariavam a imagem oficial dos heróis? Será que havia alianças esquecidas, derrotas, erros, ou talvez histórias de mulheres guerreiras, generais desacreditados, ou até rituais de guerra que hoje seriam considerados impuros? O silêncio em torno desse livro diz tanto quanto sua ausência. Outro texto que intriga estudiosos há séculos é o chamado Livro do Justo, ou Livro de Jasher. Ele também é citado 2 vezes na Bíblia, em Josué e em 2 Samuel. Mas, de novo, nunca foi incluído na versão que temos hoje. Alguns manuscritos medievais afirmam preservar seu conteúdo, mas ninguém sabe ao certo se são fiéis. Nele, há descrições ampliadas de eventos bíblicos, genealogias detalhadas e histórias que não encontramos em Gênesis ou Êxodo. Uma delas fala de como Abraão destruiu os ídolos da casa do pai. Outra narra em detalhes a infância de Moisés no palácio do faraó. Histórias vivas, cheias de simbolismo, que foram deixadas nas margens do texto sagrado. E há ainda livros inteiros dedicados aos anjos, como o livro de Enoque. Já falamos dele, mas aqui vamos mais fundo. Ele descreve não apenas anjos caídos, mas uma cosmologia alternativa, com céus em camadas, estrelas como seres conscientes, e um julgamento cósmico liderado por figuras que não aparecem em nenhum outro lugar da Bíblia. Enoque, o bisavô de Noé, não morre. Ele é levado aos céus e guiado por arcanjos. Ele vê os lugares dos justos e dos ímpios.
Vê os segredos do universo. Vê os nomes dos anjos que vigiam o mundo. Por muito tempo, esse livro era lido como escritura, inclusive por autores do Novo Testamento. Mas depois, foi excluído. Por quê? Talvez porque seu conteúdo era místico demais. Porque falava de realidades que escapavam ao controle humano. Porque apresentavam um universo onde Deus era vasto, sim, mas também onde os anjos erravam, se rebelavam, amavam e onde os homens podiam ver e registrar o que havia por trás do véu. Agora pare e respire. Imagine o peso de segurar nas mãos um desses manuscritos. O cheiro do papiro, o toque da tinta antiga, o traço irregular de quem escrevia com pressa, com medo de ser descoberto. Imagine o som de vozes ao redor de uma fogueira, lendo baixinho essas palavras proibidas, tentando preservar o que o tempo e o poder queriam apagar. Porque sim, muitos desses textos sobreviveram por pouco. Escondidos, em cavernas, enterrados em jarros, escondidos por monges que silenciosamente acreditavam que a verdade valia o risco. E se hoje os temos mesmo fragmentados, é porque alguém, em algum tempo, decidiu que eles não mereciam o esquecimento. E talvez a maior curiosidade de todas seja essa. Por que a Bíblia cita livros que depois foram removidos? Por que reconhece escritos que hoje são ignorados? O que isso nos diz sobre o processo de formação do que chamamos de escritura? E será que, ao fechar esses textos, a história também não fechou parte do que poderíamos ter sido? Se você acredita que toda história merece ser lembrada, mesmo as que tentaram apagar, então curta o vídeo, compartilhe com quem ama história e mistério, e comenta aqui embaixo. Qual desses textos perdidos você gostaria de ler inteiro? Feche os olhos por um instante e imagine o som de páginas sendo viradas devagar. Não em papel comum, mas em pergaminho. A tinta ainda úmida em alguns trechos, os cantos com marcas de dedos, como se alguém há muito tempo tivesse lido aquilo, com pressa e reverência. Em uma dessas páginas você encontra uma história estranha, quase absurda, sobre um animal que fala. Sim, a famosa jumenta de Balaão. A Bíblia conta que quando Balaão foi contratado para amaldiçoar os israelitas, um anjo ficou em seu caminho, invisível aos olhos humanos. Mas a jumenta viu e tentou alertá-lo. Quando Balaão a espancou pela terceira vez, a jumenta falou: "O que te fiz para me espancares?" A cena é surreal, quase cômica, mas por trás dela existe algo ainda mais estranho. A ideia de que os animais poderiam falar, ou já falaram. Essa noção não era tão absurda no mundo antigo. Alguns textos antigos, hoje fora do cânon, sugerem que na criação original, toda a criação falava uma única língua. Os animais, as plantas, os elementos, todos se entendiam. E com o pecado original, a queda não foi apenas espiritual, mas também comunicacional. O mundo perdeu sua voz. Há também histórias sobre as 7 vozes de Deus, registradas em escritos esotéricos judaicos, que descrevem sons e linguagens que não foram dadas aos humanos, mas aos anjos. Algumas dessas vozes seriam tão poderosas que, se um mortal as ouvisse, seu coração explodiria. Uma linguagem proibida. Um som sagrado demais para ouvidos terrenos. E então, voltamos aos textos que tentaram registrar essas vozes e foram banidos, como os chamados Recalot, livros que narram as viagens místicas de rabinos ao trono de Deus. Textos de êxtase, visões, códigos angelicais. Nestes escritos, apenas quem passasse por rituais rigorosos, jejum, silêncio absoluto, banhos frios, poderia tentar entrar em transe e acessar os céus. Os que ousaram diziam ouvir sons que não eram sons, cores que tinham cheiro, vozes que vinham de dentro das pedras, dimensões inteiras de existência que só poderiam ser compreendidas se o ego humano fosse desfeito. E por isso, talvez, esses textos foram rejeitados, porque propunham um acesso direto ao divino, sem templo, sem sacerdote, sem instituição. O que nos leva a outro ponto delicado: os textos que ameaçavam a autoridade religiosa.
Muitos escritos foram deixados de lado porque sugeriam que qualquer pessoa poderia receber revelação. Como o Evangelho de Tomé, que registra falas de Jesus, algumas parecidas com as que conhecemos, outras completamente diferentes. Em Tomé, Jesus não fala sobre julgamento final, mas sobre o reino que está dentro de nós. Ele diz: "Se vos conhecerdes, sereis conhecidos." Ele convida o leitor a mergulhar para dentro, não para fora. Nada de templos, nada de regras, só a busca pela luz interior. Não é difícil entender por que esse texto foi considerado perigoso. Ele removia o intermediário. Em tempos em que a religião se organizava como poder, dizer que a salvação podia vir de dentro era quase uma rebelião teológica. E ainda hoje, ao ler essas palavras, sentimos aquele desconforto, aquela centelha que nos faz pensar: e se isso for verdade? E o que dizer dos textos que descrevem Jesus rindo? Sim, rindo. Em alguns evangelhos apócrifos, como o Evangelho de Judas, Jesus sorri em momentos cruciais, não de deboche, mas como quem vê além da superfície, como quem entende o teatro humano e sabe que há algo maior por trás de tudo. Um Cristo contemplativo, quase filosófico. Esses retratos, mais humanos, mais simbólicos, foram deixados de lado em favor de uma figura mais previsível, obediente, sacrificial. Mas nos bastidores dos primeiros séculos, comunidades inteiras liam esses textos proibidos e viam neles respostas que a ortodoxia não dava. E há ainda os escritos que expandiam o que consideramos hoje como espiritualidade. Textos sobre jejum que purificava a mente, sobre sonhos como canais de revelação, sobre o uso do som, salmos cantados em tons específicos para curar ou transformar ambientes, práticas que lembram tanto o que hoje chamamos de meditação, mas que já estavam lá, entre os escritos rejeitados. A história da Bíblia não é apenas a história do que foi incluído. É também, e talvez mais intensamente, a história do que foi retirado, apagado, sufocado. Uma arqueologia de silêncio. Cada página ausente é uma pergunta que ecoa. Cada texto esquecido é uma lembrança de que o sagrado é muito maior do que qualquer livro pode conter. E se você também sente que a fé, a espiritualidade e a verdade são maiores do que uma única versão, então curta este vídeo, comente qual dessas revelações mais te surpreendeu e compartilhe com alguém que ama descobrir o lado oculto da história. Porque algumas verdades só sobrevivem se forem lembradas. Imagine a escuridão antes de qualquer coisa ser criada. Nenhuma estrela, nenhuma forma, nenhum som. Só o vazio absoluto. Um silêncio antigo, espesso, quase consciente. É ali que, segundo alguns textos perdidos, algo se moveu. Mas não, era o Espírito de Deus como conhecemos. Era uma entidade feminina. Uma força chamada Sofia. Sofia, palavra grega para sabedoria, aparece em textos gnósticos como a centelha criadora que se afastou da fonte divina e, ao fazer isso, gerou o mundo físico por acidente. Um erro cósmico, um tropeço divino que resultou em matéria, dor e imperfeição. E isso mudava tudo. O mundo não seria fruto de um plano perfeito, mas de um equívoco. Para as correntes mais tradicionais, essa ideia era perigosa demais. Como aceitar que a criação do universo veio de um erro? Esses textos foram chamados de heréticos, escondidos, destruídos. Mas sobreviveram em cavernas, em vasos lacrados, em manuscritos que só seriam redescobertos no século XX. Entre eles, o apócrifo de João descreve o nascimento de um deus menor, chamado Yaldabaoth, que acreditava ser o único criador. Cego para a existência da fonte suprema, ele criou um mundo à sua imagem, limitado, imperfeito, regido por leis duras. E aí entra um detalhe que pode abalar o chão de muitos ouvintes. Esse Yaldabaoth seria o Deus do Antigo Testamento. É uma leitura ousada. Não é para todos, mas para quem se abre a explorar. O texto apresenta uma jornada em que a alma humana carrega uma centelha da verdadeira luz,
e precisa despertar, se libertar dos véus da matéria para retornar à fonte. Essa história remete àquela pergunta incômoda que muitos já fizeram em silêncio. Se Deus é amor, por que há tanta dor no mundo? Os gnósticos respondiam com mitos como esse, com alegorias que revelavam uma batalha cósmica de ignorância contra a luz, de esquecimento contra a memória. E eles não estavam sozinhos. Alguns rabinos antigos ensinavam que antes de criar este mundo, Deus criou e destruiu 6 universos anteriores, mundos experimentais, versões inacabadas. Como se o próprio Criador estivesse aprendendo a criar. Essas ideias ficaram de fora do cânon, mas ainda ecoam em lendas místicas do judaísmo. E mais. Há também textos que falam sobre a criação do homem não sendo única. Segundo algumas tradições, antes de Adão, houve outras humanidades, outros experimentos. E Lilith, mencionada brevemente em textos antigos, seria a primeira mulher, feita do mesmo barro que Adão, mas rebelde, independente, expulsa, apagada, substituída. Lilith volta a aparecer em tradições da Cabala e no folclore hebraico como um espírito livre, símbolo de desobediência feminina. Uma personagem tão poderosa que foi transformada em demônio, porque o que não se pode controlar tenta se apagar. Mas mesmo nas sombras, ela sobreviveu. E aqui, mais uma camada. Alguns estudiosos apontam que o Gênesis original pode ter sido muito mais simbólico do que literal. Que a árvore do bem e do mal, a serpente, o fruto, tudo poderia ser um grande código, um mapa interior. A queda do homem seria, na verdade, a perda da consciência divina. Um mergulho na separação, uma travessia dolorosa, mas necessária. E isso muda a forma como entendemos não só o começo do mundo, mas o sentido da própria vida. Porque, nesse olhar, a Bíblia deixa de ser um livro de regras e castigos e se torna um guia de retorno, de memória espiritual. Esses textos foram excluídos porque provocam. Eles não entregam respostas fáceis, não encaixam nas doutrinas estabelecidas, mas continuam vivos, circulando em manuscritos, nas entrelinhas, nos sussurros de buscadores e místicos. E talvez também em você que está aqui escutando, sentindo que há mais do que foi ensinado. E se essa sessão despertou algo em você, uma dúvida, uma curiosidade, ou até um desconforto saudável, então curta o vídeo agora, comente o que mais te surpreendeu sobre a criação e compartilhe com alguém que também busca entender a origem de tudo de um jeito diferente. Porque juntos, somos a centelha que reacende essas histórias. Feche os olhos por um instante e imagine o que acontece quando morremos. O que te ensinaram? Um julgamento imediato? Um céu de luzes e harpas? Ou talvez um fogo eterno para os maus? Pois saiba que entre as páginas apagadas da Bíblia existiam descrições que hoje seriam consideradas assustadoras demais, até para filmes de terror. Em alguns evangelhos apócrifos, como o Apocalipse de Pedro e o Apocalipse de Paulo, o inferno não era apenas simbólico, era descritivo, visual, grotesco. Pedro teria sido levado em visão a um lugar onde as almas eram castigadas com precisão cirúrgica, de acordo com seus pecados. Homens gananciosos com línguas queimando em óleo fervente. Mulheres vaidosas sendo penduradas pelos cabelos. Cada vício, um castigo. Cada exagero, uma dor refletida. Essas imagens não ficaram na Bíblia como a conhecemos, mas circulavam entre os primeiros cristãos com uma força inquietante. Eram usadas para impactar, para assustar, para corrigir comportamentos. Mas talvez tenham ido longe demais. Tanto que a Igreja decidiu não mantê-las no texto oficial. A linha entre ensinamento espiritual e tortura moral ficou tênue, mas o Apocalipse de Paulo foi além. Ele descreveu não só os tormentos dos maus, mas também a jornada de ascensão das almas boas através de camadas celestiais. Um verdadeiro mapa do além. Cada céu era guardado por anjos, exigindo senhas, provas e pureza para passar. Era como subir uma escada invisível, com perigos em cada degrau. Curiosamente, o nome Paulo
dava autoridade ao texto, mas a linguagem e os símbolos estavam muito mais ligados às tradições gnósticas e místicas do que às cartas do apóstolo verdadeiro. Era como se alguém usasse o nome de Paulo para validar um conhecimento oculto, secreto, e justamente por isso o texto foi banido. Mas o eco dessas ideias sobrevive. A Divina Comédia de Dante, escrita séculos depois, bebeu dessas fontes. O inferno de círculos concêntricos com punições poéticas e viscerais não veio apenas da imaginação de Dante, mas de uma herança enterrada e não autorizada do cristianismo primitivo. E o mais intrigante, alguns estudiosos acreditam que essas visões não eram só metáforas religiosas. Seriam registros de experiências visionárias reais, talvez induzidas por estados alterados de consciência, retiros no deserto, jejuns profundos, ou até mesmo rituais que hoje seriam considerados proibidos. Imagine alguém no século Duno entrando numa caverna escura sozinho em silêncio absoluto, sem comer, sem falar, por dias, até que o mundo começa a mudar, até que sons surgem do nada, até que a luz se curva, e então, uma revelação, uma viagem, não pelas ruas da terra, mas pelas vielas da alma. E ao voltar ele escreve. Escreve o que viu, escreve o que ninguém ousaria publicar. Esses autores não estavam interessados em criar mitos bonitinhos. Eles queriam descrever o invisível, mapear o pós-vida, detalhar os lugares para onde ninguém volta. E essa ousadia foi sua glória e sua condenação, porque o poder institucional da Igreja, naquele tempo, decidiu que nem tudo deveria ser revelado. E muitas dessas visões acabaram lacradas, esquecidas ou queimadas. Ainda assim, algumas sobreviveram. E quando os manuscritos de Nag Hammadi foram encontrados no Egito em 1945, ali estavam textos que voltavam a falar desses mundos esquecidos, inclusive uma versão do Apocalipse que colocava a alma humana no centro de uma guerra cósmica entre luz e trevas, carne e espírito, esquecimento e memória. E talvez você já tenha sentido isso mesmo sem palavras. Uma saudade de algo que você nunca viveu. Um medo de um lugar do qual ninguém fala. Um incômodo com a ideia de que o que nos ensinaram pode não ser toda a história. Esses textos proibidos não respondem tudo, mas abrem portas. E às vezes isso é mais importante do que qualquer resposta. Então, se essa viagem ao lado oculto da fé despertou sua imaginação, ou até mesmo um frio na espinha, curta esse vídeo agora e comenta. O que você acha que acontece depois da morte? Você acredita que há mais camadas do que nos disseram? Compartilha com quem você sabe que carrega essas perguntas em silêncio. Porque essa conversa precisa acontecer. E talvez precise começar por você. Agora imagine isso. Um pergaminho antigo, escondido por séculos atrás de pedras numa caverna, carregando palavras atribuídas a Jesus. Mas palavras que você nunca viu em Mateus, Marcos, Lucas ou João. Palavras que não falam de milagres para as multidões, mas de ensinamentos secretos para poucos. É isso que encontramos nos chamados evangelhos apócrifos, como o de Tomé, o de Filipe e o de Maria. Esses textos não foram escritos por hereges tentando deturpar a mensagem original. Muitos deles vieram da mesma época dos evangelhos canônicos, às vezes até antes. Mas o conteúdo era diferente. Não apresentavam um Jesus apenas como Salvador externo, mas como mestre interior, um guia que dizia: o reino está dentro de você. No Evangelho de Tomé, por exemplo, não há crucificação, não há ressurreição dramática, não há história com começo, meio e fim. Há apenas frases, sentenças ditas por Jesus, desconcertantes, profundas, como enigmas. Divida um pedaço de madeira, e lá eu estou. Levante uma pedra, e você me encontrará. Não são palavras para seguir cegamente, são desafios para refletir. Já o Evangelho de Filipe traz algo ainda mais sensível e escandaloso para muitos. Fala do companheirismo entre Jesus e Maria Madalena com uma intimidade que incomoda.
Diz que ele a amava mais que os outros discípulos, que a beijava frequentemente. Não há sensualidade explícita, mas sim uma sugestão de relação profunda, afetiva, revolucionária para seu tempo. Maria Madalena, aliás, ganha papel de destaque em outros textos proibidos. No Evangelho de Maria, ela é aquela que compreende o ensinamento mais elevado de Jesus. Enquanto os apóstolos homens ainda lutam com o medo e a dúvida, Pedro inclusive aparece com ciúmes, dizendo que ela não deveria ter mais autoridade do que eles. Mas Jesus, segundo esse texto, confiava nela. Revelava coisas que não dizia aos outros. Esses evangelhos foram excluídos porque apresentavam um cristianismo muito mais interiorizado, igualitário e difícil de controlar. Um caminho místico, onde não bastava crer, era preciso buscar. Onde a verdade não era imposta, mas desenterrada aos poucos, dentro de si. Um cristianismo onde mulher e homem podiam ter a mesma voz espiritual. Um escândalo para os tempos antigos. E ainda hoje. Imagine agora que você está numa assembleia do século IV. Os bispos estão decidindo, um a um, quais textos entram na Bíblia. Não é um momento de inspiração divina caindo dos céus. É um debate. A política, interesses, medos. Alguns textos são aceitos. Outros, rejeitados. Os que falam de Jesus como verbo divino, ressuscitado, Rei dos Reis, esses entram. Os que o mostram humano, meditativo, misterioso, esses saem. Mas nem todos esqueceram. Nas margens do império, em mosteiros secretos, comunidades guardaram esses escritos como tesouros. Cópias passaram de mão em mão. E mesmo com perseguições, prisões e fogueiras, os evangelhos apócrifos nunca morreram completamente. Estavam apenas dormindo sob a areia, esperando serem reencontrados. Como foi o caso dos manuscritos de Nag Hammadi. O mais curioso, muitas das ideias desses evangelhos proibidos se parecem com o que hoje chamamos de espiritualidade moderna. A busca interior, a meditação, a ideia de que Deus não está num templo, mas dentro de você. Que o caminho não é de medo, mas de descoberta. Que salvação não é um bilhete mágico, mas um processo contínuo de despertar. Talvez por isso esses textos estejam ressurgindo agora. Porque o mundo, cansado de respostas prontas e dogmas rígidos, busca algo mais sutil, mais profundo, mais verdadeiro. E mesmo que esses evangelhos nunca façam parte da Bíblia oficial, eles podem nos ajudar a enxergar Jesus com outros olhos, não como uma figura distante, mas como alguém extremamente próximo, humano, acessível. Então, se você sentiu que essas palavras tocaram algo dentro de você, comenta aqui. Você já ouviu falar desses evangelhos? O que acha de uma versão de Jesus mais humana e menos institucional? Curte, compartilha e envia para quem você sabe, que precisa repensar o que achava que sabia. Porque nem tudo que é verdade está nos livros permitidos. Às vezes está na margem, no silêncio, esperando você encontrar. Agora feche os olhos por um instante e imagine um tempo em que os mandamentos de Deus não vinham apenas em tábuas de pedra, mas em sonhos, visões, sussurros no deserto. E entre esses mandamentos, havia alguns tão peculiares, tão fora do que imaginamos hoje como lei divina, que foram deixados de lado, esquecidos, ou retirados discretamente, como quem apaga uma frase num diário antigo. Por exemplo, você sabia que existia uma antiga instrução que orientava que, caso uma mulher derrubasse acidentalmente os testículos de um homem durante uma briga, a punição era a amputação da mão dela? Está em Deuteronômio 25, 11, 12. Parece absurdo? É. Mas mostra que havia leis para tudo, até para incidentes impensáveis. E quando o tempo passou e a sensibilidade coletiva mudou, muitas dessas passagens foram simplesmente silenciadas. Outro exemplo esquecido. A lei da água amarga. Está lá, em número 5. Se um homem suspeitasse que sua esposa o havia traído, ele a levava ao sacerdote. Ela bebia uma água misturada com pó do chão do tabernáculo. Se estivesse inocente,
Nada acontecia. Mas se fosse culpada, a barriga incharia e ela perderia a fertilidade. Um ritual quase mágico que beira o encantamento. Um julgamento sem testemunha, só com o sagrado como juiz. Esses rituais nos mostram uma coisa. A Bíblia, em seus primórdios, era muito mais mística do que racional. Misturava fé com cerimônias simbólicas, o espiritual com o físico, o invisível com o palpável. E muitos desses elementos, considerados hoje superstição, foram aos poucos apagados da prática e do ensino. Mas eles estavam lá, nas raízes profundas da fé do povo hebreu. Há também mandamentos que protegiam os marginalizados de formas surpreendentes. Sabia que a lei dizia que, se você encontrasse um ninho de pássaro no chão, com a mãe chocando os ovos, você deveria espantar a mãe antes de pegar os filhotes? Isso mesmo, por misericórdia à ave. Está em Deuteronômio 22, 6 e 7. A sensibilidade ecológica, a empatia com os animais, já estava ali, mas raramente lembramos. Outras leis, no entanto, revelam o quão diferentes eram os tempos. Leis que hoje seriam consideradas ultrajantes, como aquela que diz que uma mulher estuprada deve se casar com o agressor, desde que ele pague uma multa e jamais a abandone. Deuteronômio 22, 28, 29. Uma tentativa antiga de proteger a honra da mulher num sistema patriarcal. Sim, mas uma solução brutal sob os olhos de hoje. E mesmo essas passagens que ainda estão lá, porque sim, muitas dessas ainda estão nas Bíblias atuais, são hoje omitidas, ignoradas ou reinterpretadas. Pastores não pregam sobre elas. Fiéis não memorizam esses versículos. Escolhemos o que lembrar e o que apagar com silêncio. Além das leis, havia também práticas de purificação completamente esquecidas, como o ritual de purificação da lepra, que envolvia 2 pássaros vivos, madeira de cedro, escarlate e hisopo. Um dos pássaros era sacrificado, o outro era molhado no sangue e solto livremente. Simbolismo puro. O pecado sendo levado embora com o voo. Um teatro espiritual que desapareceu com os séculos, mas que carregava significados profundos. E há os códigos de dieta esquecidos. Não só o famoso não coma carne de porco, mas proibições a insetos com asas, animais com cascos mal divididos, moluscos. Cada animal simbolizava algo. Comer era um ato espiritual. O alimento impuro contaminava a alma. Hoje, isso virou apenas curiosidade. Mas por séculos foi doutrina, lei de vida ou morte. E você talvez nunca tenha ouvido falar do jubileu. Uma lei que dizia que a cada 50 anos, todas as dívidas deveriam ser perdoadas. Todas as terras voltavam aos donos originais. Os escravizados eram libertos. Era um reset completo do sistema social. Um projeto de justiça cíclica que nunca foi plenamente aplicado. Mas estava lá, escrito, proposto, sonhado. Até sumir dos púlpitos das aulas dos sermões. No fundo, essas leis esquecidas mostram que a Bíblia é mais do que um livro de fé. É um documento de sua época, cheio de tentativas de lidar com a vida, com o medo, com a culpa, com a desigualdade. E mesmo os trechos mais estranhos, incômodos ou poéticos, fazem parte de uma busca profunda por ordem e sentido. Se você chegou até aqui, comenta as leis perdidas e conta qual dessas mais te surpreendeu. Curte, compartilha e se você acredita que até os trechos esquecidos da Bíblia têm algo a ensinar, então esse canal é seu lugar. Porque aqui a gente desenterra verdades, com calma, com respeito e com uma pitada de insônia. Feche os olhos por um momento. Imagine-se em uma caverna antiga onde ecos suaves de cânticos ressoam entre as pedras. Não há instrumentos, apenas vozes. Palavras profundas, rasgadas, às vezes desesperadas, outras vezes ternas. Você está ouvindo salmos, mas não os que você conhece. Estes são cânticos ocultos, fragmentos de poesia sagrada que um dia circularam entre os fiéis e depois sumiram,
como fumaça levada pelo vento. Muitos não sabem, mas existiram salmos que foram deliberadamente deixados de fora do cânon oficial da Bíblia. Um deles, por exemplo, é o Salmo 151. Sim, ele existe. Está presente na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, mas foi cortado das traduções ocidentais. Nele, Davi fala de si mesmo com uma franqueza quase infantil. É um cântico que soa como um diário de um menino escolhido para ser rei. Um tom íntimo, despretensioso. E por isso, talvez, foi esquecido. Outros salmos perdidos foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto. Alguns são invocações de proteção contra demônios. Outros, cânticos de dor em linguagem crua, quase brutal. Um deles, conhecido como Salmo de Exorcismo, descreve a angústia de uma alma atormentada por seres invisíveis, suplicando por libertação. Parece mais um clamor mágico do que uma oração tradicional. Mas para os antigos fazia sentido, porque a escuridão espiritual era real. Há também os cânticos de sabedoria atribuídos a Salomão, fora do Cântico dos Cânticos. Textos que falam da busca pela sabedoria como um êxtase espiritual. Em uma das passagens esquecidas, a sabedoria é descrita como uma mulher que dança diante dos olhos do rei. Ela não ensina com livros. Ela seduz com presença. Uma visão sensual do sagrado que a tradição depois preferiu abafar. E o que dizer dos salmos eróticos? Sim, eles existiram. Cânticos litúrgicos em que o amor entre homem e mulher era descrito com detalhes como espelho da união entre Deus e seu povo. O próprio Cântico dos Cânticos quase foi retirado do cânon várias vezes por seu tom ousado. Teus seios são como servas gêmeas, e mesmo assim permaneceu. Mas outros, semelhantes, sumiram. Não pela censura direta, mas pelo silêncio proposital. Como se, ao não repeti-los, fossem apagados pouco a pouco da memória coletiva. Em algumas tradições gnósticas, que floresceram nos primeiros séculos após Cristo, havia hinos que descreviam a alma como uma noiva aprisionada, que precisa ser resgatada pela luz divina. Um deles, chamado Hino da Pérola, narra a jornada de uma alma que esquece sua origem celestial e se perde no mundo, até que um mensageiro a desperta com um cântico. É de uma beleza quase hipnótica, mas foi considerado herético, e hoje quase ninguém o conhece. A verdade é que a história da Bíblia não é só feita de textos que foram incluídos, mas também daqueles que foram deixados de lado. E no caso dos salmos e cânticos, essa exclusão muitas vezes teve a ver com estética. Sentiam-se intensos demais, dolorosos demais, humanos demais. Preferiram os hinos que louvam, que exaltam, mas esqueceram que o sagrado também habita no grito, na angústia e no corpo. E por falar em angústia, há um texto perdido conhecido como Lamento de Jerusalém, que descreve a destruição do templo com tanta dor que parece uma testemunha ocular. As pedras choram, os muros sangram, os portões suspiram. Imagens fortes, quase poéticas demais. Era a dor da guerra colocada em linguagem simbólica, mas era também perigosa, porque reacendia traumas. Por isso, foi calado. Quando você pensa em Bíblia, talvez imagine um texto estático, um livro imutável, mas na realidade ela foi formada por escolhas, por mãos humanas, por critérios de poder, fé, beleza, doutrina. E o que ficou de fora não foi necessariamente inferior, só era diferente demais, ou íntimo demais, ou livre demais. E por isso, foi empurrado para as sombras. Há beleza nos textos que não chegaram até nós. Há vozes que ainda sussurram por entre as páginas em branco. E talvez ao fecharmos os olhos e ouvirmos com atenção, ainda possamos sentir esses salmos invisíveis ecoando nas bordas do que chamamos de escritura. Se você também ficou tocado por esses cânticos esquecidos, comenta Voz Oculta aqui embaixo. E me conta, qual dessas imagens você mais sentiu no coração? Curte, compartilha e segue o canal se você quer continuar desenterrando essas joias escondidas. Porque a Bíblia tem mais camadas do que qualquer um jamais imaginou. E aqui a gente lê até as entrelinhas.
À medida que a noite avança, você talvez perceba que algo mudou dentro de você. Talvez não seja fácil nomear. É uma inquietação suave, ou uma curiosidade nova, acesa em algum canto esquecido da mente. Porque agora, depois de tantas histórias, você começa a entender que a Bíblia, essa que repousa sobre estantes empoeiradas, sobre cabeceiras e púlpitos, é apenas a parte visível de um oceano profundo. Os textos que lemos são como ilhas, mas sob as águas existem ruínas, passagens secretas, nomes riscados, vozes abafadas. E tudo isso está ali, mesmo que não esteja nas páginas. Está na ausência, está no silêncio, está naquilo que alguém em algum tempo decidiu esconder, apagar, omitir, talvez por medo, talvez por zelo, ou talvez apenas por não entender. Feche os olhos e imagine um monge no deserto, em algum ano distante, copiando palavras sagradas à luz de uma vela. Ele escreve com reverência, mas hesita quando chega a um trecho estranho. Ele olha em volta, suspira, e então pula para a próxima linha. Esse pequeno gesto, quase imperceptível, moldou tudo o que viria depois. Aquilo que foi deixado de fora nunca mais voltou. Mas e se essas palavras ainda estiverem vivas em algum lugar? Talvez nos fragmentos resgatados entre cavernas e areias. Talvez em manuscritos esquecidos em bibliotecas silenciosas. Ou, quem sabe, em você mesmo, na sua sede por compreender, na sua vontade de ir além do que foi autorizado. Porque quando você questiona, você escava. E quando você escava, você encontra o que outros enterraram. O que aprendemos hoje não são apenas fatos curiosos. São evidências de um mundo que nos foi parcialmente revelado. Uma herança espiritual que foi editada como um livro com páginas arrancadas. Mas essas páginas não se perderam de verdade. Elas apenas se esconderam, esperando por alguém com coragem o suficiente para procurá-las com calma, com respeito e com coração aberto. Existe uma beleza profunda em saber que nem tudo está resolvido, que há espaço para mistério, que até as escrituras tão sagradas e reverenciadas carregam em sua história o toque humano, falho, subjetivo, seletivo, mas também sensível, apaixonado, comovido. E isso as torna ainda mais vivas. Enquanto você se prepara para dormir, talvez sinta que algo em você repousa de forma diferente. Não é só o corpo que se aquieta, é a alma que se permite mergulhar em camadas mais densas do tempo. Lá onde o passado ainda sussurra, onde os textos esquecidos ainda cantam e onde o silêncio também fala. Então deixe que essa última imagem fique com você, um pergaminho antigo, semi-aberto, sobre uma mesa de pedra. A tinta já desbotada, as palavras quase apagadas, mas ainda ali, resistindo, sussurrando, esperando. Talvez por você, talvez por todos nós. E se essa jornada te tocou de alguma forma, eu te peço, compartilha esse vídeo com alguém que ama a história, que ama a Bíblia, que ama verdades não ditas. Curte, comenta aqui, escritos que resistem, e me diz, qual dessas histórias você mais gostaria que tivesse permanecido nas escrituras? Ah, e não esquece de seguir o canal, porque aqui a gente não tem medo do que foi escondido. A gente ilumina, a gente contempla, e juntos encontramos beleza até nos silêncios antigos. Agora, respire fundo. Deixe o sono te envolver. Que as palavras que faltaram hoje habitem seus sonhos com a mesma força das que permaneceram. Boa noite, e até nossa próxima jornada.